Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo falaremos sobre o uso de simuladores na prática de montagem e manutenção de computadores. Ao todo, veremos dois simuladores, o simulador de defeitos da Intel e o simulador IT Essential Virtual Desktop da Cisco. Então, esse vídeo, a ideia é bem direto ao ponto e mostrar para vocês como utilizar esses simuladores e esclarecendo algumas dúvidas que podem surgir. Então aqui eu já tenho o código dos dois, né? Tenho o programa que eu baixei dos dois. Vocês encontram esses arquivos na internet pesquisando, tá? Não tem muita dificuldade em encontrar. E aqui então eu vou fazer um passo a passo bem do zero mesmo para vocês, para ir ajudando. Então vamos começar pelo simulador de defeitos aqui da Intel. Ele está nesse arquivo aqui, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é extrair esses arquivos. Então eu clico com o botão direito sobre ele e vou na opção extrair tudo. Então ele vai perguntar aqui, né, se eu quero para qual diretório que eu vou extrair. Eu vou deixar a opção padrão mesmo e vou extrair. Então ele vai ter o processo aqui, né, de extração. Já me mostrou que está aqui, perfeito. Vou fechar essa janela. Então agora eu vou aqui no Cisco IT Essential, mesma coisa, extrair tudo. Muito bem, extrair. Ele vai processar um pouquinho aqui. Vou fechar essa janela também. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que eu tenho 4 arquivos, né? Esses aqui que são essa pastinha aqui que tem um zíperzinho, né? Ela mostra que o arquivo está compactado. E essas outras aqui de cima, que não tem, ó, vocês podem ver que não está compactado. Então eu vou pegar e vou apagar essas duas aqui que são o arquivo compactado para a gente não se confundir, tá? Ok, então vamos começar aqui pelo simulador de defeitos da Intel. É bem simples, eu vou abrir a pasta dele aqui, ele vai ter uma outra pastinha, abro também. E esse arquivo aqui chamado simulador, tá? Vocês podem ver que tem um F aqui, ó, ele é um arquivo em flash. Então eu vou só dar um enter aqui e ele abre para mim o simulador de defeitos da Intel. A ideia dessa ferramenta, ela vem então a mostrar um desafio e motivar o estudante a aprender com um sintoma, né, de um defeito e como que ele pode resolver. Então veja o seguinte, aqui nesse caso aqui, ó, ele nos traz algumas informações, né, que eu tenho aqui, por exemplo, idioma que eu posso trabalhar, posso modificar, né, eu só tenho português. Ele tem aqui o sobre, que ele mostra que é um programa de aluno técnico, tudo bem, perfeito. Então eu tenho a parte de hardware aqui, né? E eu tenho a parte de software e eu tenho informações aqui como ligado e desligado, tá? Então vejo na parte de hardware eu tenho, por exemplo, o processador, que é uma ação que eu posso fazer com todos os componentes de hardware. Então, referente ao processador, eu posso substituir o processador por outro compatível. Em relação à placa-mãe, eu posso substituir a placa por outra compatível também. Cooler, posso substituir também, substituir a memória, substituir a placa de vídeo, o monitor. Vejam que esse monitor aqui já é um monitor bem ultrapassado, a gente quase não usa mais esses monitores aqui, hoje em dia é tudo LED, LCD, né? Driver de disquete sem comentários, né? Mais antigo ainda. Drive CD-ROM às vezes ainda a gente pode ocupar, mas mais é DVD, né? Mas ainda tem aqui pra gente ter a ideia. O disco rígido, né? Esse padrão aqui é IDE, hoje em dia a gente está indo quase tudo para o SSD, mas mesmo assim dá para ter uma ideia do princípio. Um pincel para fazer simular uma operação de limpeza, né, de conectores. E eu tenho também a fonte de alimentação. Então esses são os componentes de hardware e eu tenho aqui os componentes de software. Então vejam, a reinstalação do sistema operacional, posso simular aqui, né? Pode ser uma das minhas soluções. A reinstalação dos drivers de dispositivo. E eu tenho a verificação de vírus, né? Verificar e remover vírus. Então são ações, né? Tem mais umas aqui. Configurar o setup, que é uma ação de verificação do drive de CD-ROM. Tenho também a reinstalação do programa aplicativo. Então essas são as operações, tá? Eu posso fazer operações com o hardware e com o software e ligar e desligar o computador. E vejam que eu tenho aqui em cima também uma pontuação. Então vamos analisar aqui esse primeiro desafio. Veja o seguinte, ó. Sintomas. Ao tentar ler arquivos em CD-ROMs, o Windows exibe uma mensagem de erro de leitura em alguns arquivos e às vezes erro de acesso total ao CD-ROM. Informações adicionais. Já foram utilizados vários CD-ROMs diferentes, inclusive CD-ROMs novos, mas para todos ocorre o mesmo erro. Se eu tenho um problema aqui com a leitura do CD-ROM, né, que eu já testei diferentes tipos de CD-ROM,
apesar de dizer que está aparecendo um erro no Windows, provavelmente o que eu vou ter que fazer é substituir aqui, ó, o meu CD-ROM, tá? Mas antes de tentar isso aqui, vamos fazer um teste, tá? Tentando ver uma mensagem de erro. Eu vou pegar e vou dizer que eu vou reinstalar o sistema operacional, tá? Então eu vou clicar aqui. Olha, aqui ele tem uma mensagem, ó. Muito dificilmente um problema no SO causaria problemas de leitura de CD-ROMs. Então essa é a mensagem dele dizendo que eu não consegui. E percebam que eu perdi pontos no score aqui, ó. Então eu vou dar um OK, tá? Então, como eu ainda tenho o mesmo erro, eu vou tentar ir na opção agora substituir drive de CD-ROM, que provavelmente é essa aqui. Então, olha só. Você não pode executar um processo de hardware com o computador ligado. Então, primeiro eu tenho que desligar. E vejam que eu perdi mais pontos aqui, ó. Então eu vou dar um OK. Vou chegar aqui, vou desligar o computador e vou na opção Drive de CD-ROM, substituir CD-ROM. Vamos ver a mensagem dele. Agora sim, parabéns, você descobriu o defeito. Um drive de CD-ROM com defeito ou excesso de sujeira na cabeça de leitura causa problemas de leitura em CD-ROMs. Então, perfeito, vejam aqui minha pontuação, né? Que eu comecei lá com 10.000 e agora ele foi depois eu perdi alguns pontos fazendo alguns erros ali para mostrar para vocês como é que funciona. E agora, no momento que eu acertei, eu até passei aquela marca chegando a 10.030 pontos. Então eu vou dar o OK. Tá, então essa aqui então, ele me dá uma recompensa, ó. Parabéns por ter consertado esse defeito, você acaba de ganhar um componente de seu computador virtual. E eu ganhei um disco rígido. Então, aqui, pessoal, é um exemplo, tá, de como fazer para usar esse simulador de defeitos da Intel. Então, veja o seguinte, que nós temos sintomas, né, temos desafios que o simulador nos apresenta, onde eles nos escrevem sintomas, informações, e aí eu posso ganhar pontos, perder pontos, e tem uma recompensa sempre que eu acerto, ganhando pontos e ganhando componentes virtuais, ok? Então eu vou dar um OK aqui dizendo que eu agradeço, né? E ele vai pro defeito 2 e assim eu vou indo, tá? Então vocês podem ir passando esses defeitos para aprender um pouco mais. No momento que você fez todos os defeitos, passou por todos eles, né? Você vem em sair. Pronto. Então essa aqui foi a explicação do simulador de defeitos da Intel. Vamos passar agora então para o simulador Cisco IT Essential. Então eu já descompactei o arquivo aqui, né? Vou entrar dentro dele. A ideia qual que é aqui? No momento que a gente descompacta ele, né? Tem esse arquivo aqui, o index, tá? Esse aqui é o arquivo principal. Então, eu já vou adiantar para vocês que, assim, infelizmente a gente não vai conseguir trabalhar com ele, tá? Mas como é que a gente faria? Quando tu abre esse arquivo aqui, normalmente tu vai abrir com o navegador, que no nosso caso aqui vai ser pode ser o Chrome, por exemplo, poderia ser o Firefox, né? E no momento que ele abre, ele vai perguntar a respeito do plugin do Flash, ó. Então vocês podem ver aqui o seguinte, que ele pergunta, ó, o plugin Adobe Flash Player não é mais compatível, tá? Aí eu pesquisei aqui a respeito para ver se tinha uma forma de rodar ele com outro navegador, testei com o Firefox, testei com o Internet Explorer, tentei baixar manualmente também o Flash, mas o que eu descobri aqui é que o Flash ele foi descontinuado no final de 2020 e agora não é mais recomendado que se faça a instalação desse plugin, tá? Então, assim, o que eu queria recomendar para vocês, eu vou deixar aqui um link de um e-book que mostra como que funciona esse simulador. Eu acho que ele tem uns princípios bem interessantes, tem um e-book aqui que vocês podem ler e aprender sobre ele, tá? Mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer o uso dele agora, tá? Mas por motivos maiores do que pelo nosso próprio interesse, tá? Mas fica à vontade lá para pegar o e-book, é gratuito, vocês conseguem baixar e ler e aprender a respeito dele. Porque esse simulador ele permite tanto a montagem e a manutenção de desktops como de notebooks. Então ele traz alguns conceitos interessantes ali e no texto ali vai ajudar vocês nesse sentido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder aí, clica em gostei, se inscreve no canal. Sempre que eu tiver algum vídeo novo aí, eu vou estar disponibilizando aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.